Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Conste, sou professora no Instituto Federal Farroupilha e hoje vou trabalhar com vocês as questões referentes ao patrimônio geológico do nosso projeto Geoparque Raízes de Pedra. Sejam todos bem-vindos, espero que gostem da nossa aula. Vamos trabalhar ao longo desta aula um pouquinho sobre a origem da Terra, sobre o tempo geológico, sobre pontos de interesse geológico do projeto Geoparque Raízes de Pedra e algumas sugestões de atividades educativas. São 8 os municípios que formam o Geoparque Raízes de Pedra. Por enquanto projeto, mas vou chamar já de Geoparque. Então, são os seguintes: Jaguari, Mata, São Pedro do Sul, São Vicente, São Francisco de Assis, Nova Esperança e entraram ano passado Toropi e Santiago. Dentro da gestão do Geoparque, temos integrantes do consórcio Caminho das Origens, temos o Instituto Federal Farroupilha, alguns integrantes da UFSM e alguns integrantes da Unipampa. Seja trabalhando na gestão, seja colaborando com o projeto. A ideia é que a gente faça a identificação dos geossítios a partir de um inventário, pensando quais são os potenciais geológicos, geomorfológicos, paleontológicos que estão presentes no território do Geoparque, sejam eles de relevância local, regional, nacional e até mesmo internacional. A ideia também é preparar os habitantes desses municípios para trabalhar com turismo, para ter o turismo como uma fonte de emprego e renda. E além de preparar as pessoas, porque afinal de contas um geoparque ele é feito de pessoas e para pessoas, que a gente possa também preparar os municípios com as infraestruturas necessárias para atender esses turistas que virão. Além disso, construir com a comunidade uma cultura de turismo sustentável, pensando sempre em atender às necessidades da geração presente, sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações. Este mapa, então, tem a localização dos municípios do Geoparque Raízes de Pedra e vocês vão notar que está faltando nesse mapa os municípios de Toropi e Santiago, mas em breve corrigiremos, né? Alguns folders ainda estão com esse material, mas em breve vocês verão o conjunto dos municípios dentro deste mapa. E aí vamos para a questão de entender um pouco do surgimento da Terra e da escala de tempo. Quando a gente trabalha com geologia, a gente trabalha numa outra escala de tempo. Né? Se vai pensar, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, né? É tempo demais. Se a gente for pensar a escala de tempo humano, a gente pensa em décadas, né? Quantas décadas um ser humano vive? Quando a gente fala em tempo biológico, a gente pode estar falando de dias que um inseto vive até centenas de anos de ciclos como um todo. O tempo histórico, a gente trabalha de centenas a milhares de anos, né? A história tem um tempo menor. E o tempo geológico, a gente trabalha com milhares a bilhões de anos. Então, tinha uma atividade que eu fazia com os meus alunos pequenos, que era para mostrar o tempo. Tentar medir o tempo com eles com algo mais concreto. Então, o que eu fazia? Eu montava uma linha de tempo em papel craft, né? E pregava ela no quadro. E aí ia desde o Big Bang até os dias atuais. E aí eu pegava um balãozinho, esses balão de festa de aniversário vazio e botava no hoje. Esse é o hoje. Tá vendo que o balão tá vazio? Sem tempo, né? É o tempo do agora. E aí eu ia enchendo balões, né? E amarrava e pendurava ali na linha do tempo para eles terem noção que o ar era o tempo que eu estava armazenando dentro daquele recipiente, dentro do balão. E aí ia fazendo isso, né? Pensando no hoje, pensando na escala de tempo geológica, que depois vou mostrar para vocês. E aí o que acontecia? Quando chegava lá nos 4,5 bilhões de anos, o Big Bang, eu pegava
um balão e enchia até estourar. E eu dizia, vocês acham que deu 4,5 bilhões de anos? Eles, não deu ainda, prof. Tá, eu enchia 4 balões até estourar. Né? Então era uma folia, uma função, mas eles entendiam que era uma quantidade de tempo gigantesca comparado ao tempo do hoje, à escala de vida humana. Né? Então é importante que os alunos entendam isso, né? Aqui nessas imagens a gente pode pensar um pouco isso de décadas, de famílias e até mesmo da idade dos fósseis, né? Que está ali dentro do tempo geológico. São marcadores do tempo geológico os fósseis, né? Aqui, das subdivisões, então, do tempo geológico. Tem desde a época da formação da Terra até hoje, né? Então, ali desde os 4,5 bilhões de anos. A escala de tempo, de milhões a bilhões de anos. E as divisões são baseadas em grandes eventos, né? Sejam grandes eventos geológicos ou sejam grandes eventos biológicos, como a extinção de uma espécie, por exemplo. São grandes marcadores do tempo para nós. Aqui nós temos uma escala geológica profissional, digamos assim, né, que seria uma escala desde do pré-cambriano todo, passando por todo o paleozoico, mesozoico, até chegar no cenozoico. Então, essa aqui até está em inglês, ela, para os alunos, é legal de mostrar pela quantidade de tempo, mas para eles talvez fique muito abstrato e seja mais legal algumas comparações que a gente pode usar com a escala de vida na Terra. Então, essa outra tabela cronoestratigráfica, ela tem mais dados e ela é mais interessante de trabalhar. Talvez para um público de ensino médio seja interessante, para os pequenos ela é mais completa do que a anterior, mas ainda é muito complexo o entendimento. Então, ela é interessante mais para mostrar, para ter uma noção de quanto tempo se passou desde os 4,5 bilhões de anos do surgimento da Terra. Aqui são comparações que fica mais fácil de os alunos entenderem, né? Então, nessa primeira aqui, aqui a luzinha. Nessa primeira aqui, então, a gente tem essa formação da Terra, né? E aí, depois aqui, essas linhas coloridas vão dar uma noção de quando surgiram os primeiros humanos aqui, né? Tipo, muito recente. Os mamíferos, quando surgiram, as plantas terrestres, os animais, a vida multicelular, as células eucariontes, as células procariontes. Então, a gente tem aqui um período muito grande, né, sem vida, né, no planeta. Mas é interessante da gente observar e mostrar para os alunos essas comparações. Aqui seria pensando na escala de tempo geológico como se fossem 24 horas, como se fossem um dia. Então, o período quaternário, né, que é o período mais recente, a gente estaria aqui a 35 segundos. Né? Então, se a gente vai pensar grande parte do litoral norte do Rio Grande do Sul, por exemplo, as formações que a gente vê hoje se formaram no quaternário, né? Ancoradas em cima de bases do terciário, mas grande parte do quaternário. Então, dependendo da área que a gente fala do estado, a formação como conhecemos hoje é muito mais recente ou muito mais antiga, né? A gente tem rochas bastante antigas no estado e tem rochas bastante recentes também. Rochas não, no caso, sedimentos, mas também, né, um elemento geológico que está ali presente. Um dia foi rocha. Às vezes eu brinco com os alunos, né? Digo, olha para essas paredes um dia já foram manto da Terra. E eles, como assim? Eu digo, sim. Esse manto um dia foi expelido na forma de lava. Essa lava era uma rocha ígnea intrusiva ou extrusiva. E essa rocha, com o tempo, se decompôs e se transformou em sedimento. E esse sedimento, né, do tamanho areia,
foi utilizado aqui juntamente com cimento para fazer o reboco dessas paredes. Aí os alunos ficam impressionados, mas realmente é tudo um grande ciclo. Aqui uma comparação mais para adultos, né? De um copinho de chopp aqui, tendo o presente aqui no topo, na espuminha, e para a gente entender, né, do surgimento dos dinossauros, o quanto é recente dentro da escala geológica, por exemplo, né? O ser humano, então, nem se fala. A geologia, ela vai estudar a Terra em relação à sua origem, à sua composição, à estrutura, aos processos evolutivos pelos quais ela passou e entendendo quais são os processos internos e externos responsáveis pela sua formação e pela sua transformação. Então, aqui tem duas imagens, né, que representando a Terra, uma fatia de pizza, como os alunos chamam, né, mostrando o núcleo interno, né, composto de ferro e níquel, o núcleo externo, o manto da Terra, que eu costumo brincar com eles que é uma grande sopa de todos os elementos químicos presentes e que vão dar origem a rochas diferentes de acordo com a combinação desses elementos químicos. A parte da crosta da Terra, né, da crosta terrestre, formada por suas placas tectônicas que estão em constante movimentação, né? E numa das duas aqui temos também, na pizzazinha, temos também a questão do nível do mar. Então é interessante da gente observar também a questão que temos placas tectônicas que são terrestres, placas oceânicas, e que elas estão em constante movimentação no nosso planeta. Eu costumo brincar com os alunos que a Terra é um organismo vivo, que está em constante movimento, e que mesmo que a gente não exista mais, ela continuará existindo. Ainda sobre a geologia, né? Aqui alguns tipos de rochas, então, né? Os três grandes tipos. As rochas ígneas, né? As que são resultantes de processo vulcânico, né? Não necessariamente aquele vulcanismo de explosão, da lava sair, como a gente vê, imagens e tal. Pode ser uma rocha ígnea intrusiva, né? Que a lava ficou resfriando mais lentamente com a formação, com maior tempo para a formação de cristais, como é o caso do granito. Poderia ser uma ígnea extrusiva, né? Que dá origem aos basaltos, por exemplo, que o resfriamento é mais rápido, então os cristais não têm tempo de se formar tão grandes. As metamórficas, então, que por mudanças de temperatura e pressão, uma rocha base acaba se transformando em outra. Aqui como exemplo, gneiss. E o arenito enquanto rocha sedimentar, né, originada de sedimentos que vão compor esta rocha. Na região do Geoparque Raízes de Pedra, uma diversidade de arenitos, né, bastante significativa. Aqui, nesse ambiente geológico, digamos assim, a gente vai ter um pouco do ciclo das rochas, né, os sedimentos que são encontrados, formação de rocha sedimentar, que pode passar por mudanças de temperatura e pressão, se transformando numa rocha metamórfica. Temos o magma, né, que dá origem às rochas ígneas, aí aqui o exemplo do granito, e o exemplo de basalto. E aí a gente chega na paleontologia. Não confundir paleontologia com arqueologia. Na arqueologia, a gente vai estudar os registros humanos, digamos assim, né? Na arqueologia, a gente vai trabalhar com o tempo histórico. E na paleontologia, a gente vai trabalhar com o tempo geológico. Vamos trabalhar com fósseis de um tempo maior. Aqui, fóssil de libélula, encontrado na região da Chapada do Araripe. Aqui um fóssil de impressão de folha, que eu gosto de fazer desse tipo assim com os alunos, a gente faz com gesso, aí faz a pastinha do gesso,
põe uma folha ali para carimbar, né? Depois a gente seca com secador de cabelo e fica bem legal. Ele sai bem feliz levando uma réplica de fóssil para casa. Eu acho que é das mais simples de fazer com os alunos. Mesmo os alunos do ensino médio gostam bastante, né? Eu me questionava muito, porque muitos anos eu trabalhei só com ensino fundamental. E hoje eu trabalho com médio, com superior, e vejo que os alunos do médio gostam bastante desse tipo de atividade também, né? A oficina de réplica de fósseis, ela é sempre um sucesso. Aí, dentro da paleontologia, aqui uma outra imagem de evolução da vida, né? Desde a da formação da Terra até o período recente, né? E aqui mostrando já o ser humano, né, no topo desse período, né? Por ser o mais recente. E aí a pergunta, né? O que são fósseis? Então, fósseis, eles vão ser restos de plantas, de animais preservados nas rochas. Às vezes, na maioria delas, a gente encontra as partes duras, então dentes, ossos, garras, porque as outras partes se decompõem mais fácil. Dependendo das condições de clima, esses corpos são preservados com mais facilidade. Então, como eu citei antes o exemplo da região do Cariri, né, da região da Chapada do Araripe, lá nós tivemos condições de temperatura que propiciaram a preservação, inclusive dos tecidos moles. Então a gente vê muito o que a gente chama lá de pedra de peixe, né? Então o tecido todo do peixe preservado, as libélulas, como aquela outra imagem que vocês viram no slide anterior. Então depende das condições. Aqui o que vocês estão vendo é um tronco silicificado, né? A árvore que virou pedra da nossa região do Raízes de Pedra. E até por isso o nome também, né? Raízes de Pedra. Em relação ao patrimônio geológico do Geoparque Raízes de Pedra, precisamos ainda, obviamente, fazer alguns trabalhos de campo, muitos trabalhos de campo, fazer o levantamento dos geossítios todos, uma análise bem minuciosa do que tem em termos geológicos, em termos paleontológicos, em termos geomorfológicos, até mesmo a própria questão da biodiversidade presente. Por exemplo, no município de São Francisco de Assis, a gente observa a presença do butiazeiro anão, que é uma espécie endêmica, então é bem interessante se observar isso também, essa relação da geologia do relevo com a vegetação. Então, pensando no contexto do Raízes de Pedra, temos algumas formações geológicas, a formação Sanga do Cabral, do Triássico Inferior, a formação Santa Maria e Caturrita, do Triássico Médio e Superior, formação Guará, do Jurássico, formação Botucatu, do Cretáceo Inferior, formação Serra Geral, do Cretáceo Inferior e depósitos aluviais atuais e subatuais. Temos uma rica rede hidrográfica na área do Geoparque. Isso vai fazer com que a gente tenha vários depósitos que são oriundos desse sistema fluvial também. Aqui algumas fotos, né, algumas imagens de afloramentos da região. Então essas aqui são de São Francisco de Assis, a questão dos areais. Vamos vendo um pouco mais sobre eles. Aqui nesse slide, então, duas imagens bastante conhecidas do município de São Francisco de Assis, o balneário Jacuaquá e o Cerro Itacoatiá. Então, a gente observa a presença de cerros, a presença de balneários em vários dos municípios do nosso geoparque. Aqui, essa imagem de São Francisco de Assis também, com a presença de matas ciliares na margem do rio Ibicuí. Como falei anteriormente, né, nossa rede hidrográfica com vários cursos hídricos. No primeiro plano, então, a gente vê essa parte do rio Ibicuí, a mata ciliar, depois a gente vê as matas subindo ali em costa
do morro, né, dos morrotes ali também. E o que acontece? Dentro de São Francisco de Assis, está dentro da depressão central e teremos relevos residuais em arenito, relevo mais ondulado, com rochas mais friáveis, né? O arenito ele é uma rocha mais frágil, digamos assim. E na parte do Planalto, da Serra Geral, a gente vai encontrar outros patamares dentro deste mesmo município. Neste outro slide, a gente observa aqui as escarpas vegetadas na passagem da depressão central para o Planalto, então da depressão central para o Planalto, esse degrau, digamos assim, no relevo vegetado, e aqui um morrote de arenito na porção centro-sul do município. E observa que no cantinho a gente já tem o que? Feição de erosão. Lembrando que toda essa área aqui, composta por arenitos, então, no processo erosivo, muitas vezes essas areias ficarão expostas. Aqui, então, a gente tem um mapa com os areais no município de São Francisco de Assis, né? Então, a gente tem em verdinho aqui áreas que são de areais que é realizada silvicultura, o plantio de eucalipto, as áreas com vegetação rasteira em laranja e as áreas em amarelinho, que são as manchas expostas, né? Então, aqui nessa outra imagem, a gente observa também o afloramento dessas areias, né? Então, esses processos erosivos que originaram os areais e eles são muito relacionados à composição dessas rochas, né? As rochas areníticas com baixa coesão e cimentação entre os sedimentos. Então a gente acaba tendo essa maior desagregação do material e posteriormente formando esses afloramentos de areia. Aqui então, o município de Jaguari, né? Essa imagem aqui é na subida da trilha do obelisco, do monumento do obelisco, uma trilha muito interessante, bastante íngreme, né? É meio perigosa para fazer com as crianças, porque ela não tem guarda-corpo ainda. Então, para fazer com alunos pequenos, ela é muito pesada. Alunos de ensino médio depende da combinação que é feita, né? Eu já fiz algumas trilhas com os meus alunos e tudo muito bem combinado, deu tudo certo, mas é complicado às vezes arriscar fazer essa trilha com adolescentes. Aqui já no topo da trilha, observando o município de Jaguari, visto do alto, uma belíssima paisagem. Essa outra imagem aqui é do mirante da avó Úrsula, né, lá do sítio da avó Úrsula. Infelizmente o dia estava bem nublado e depois choveu bastante. Já digo, se precisam de chuva no município de vocês, por favor, me convidar para fazer um campo que é chuva na certa. Sim, eu levo a chuva na mala. Que coisa terrível, a pessoa louca para fazer uma trilha, a chuva vem junto, sim, sim. Mas enfim, né? É importante a gente sempre se organizar. Eu já levo todos os apetrechos pensando mesmo na chuva. E cada vez mais as condições climáticas vão estar com uma maior dificuldade para previsão em relação a épocas do ano e tudo. A gente tem bastante dados, mas a questão do clima em si está bastante bagunçada pela questão da poluição e tudo mais que o ser humano está causando no planeta, né? Aqui algumas imagens do município de Mata. Mata já está na transição entre o rebordo do Planalto da Serra Geral e a Depressão Central. Então, aqui essa imagem, a gente tem um arenito fluvial com troncos de fósseis, né? Ou melhor, com troncos fósseis, as árvores petrificadas aqui aflorando. A gente tem aqui alguns morrotes de arenito. Aqui também uma formação com topo mais plano, dentro do município de Mata também.
Aqui o município de Nova Esperança do Sul, aqui toda a parte ali da gruta de Nossa Senhora de Fátima, sim. Levei 2 ônibus de alunos, chuva que Deus mandava, fizemos a trilha, tomaram banho na cascata Véu de Noiva. Combinamos, não na cascata, não embaixo da cascata, combinamos uma área ali onde estava relativamente seguro. Ano passado a gente teve mês de novembro, foi de bastante chuva e a gente fez essa saída de campo no início de dezembro. Então estava bem complicado, mas como eu falei anteriormente, quando a gente trabalha com adolescentes, o que vale são as nossas combinações. Expliquei para eles bem o risco, né, de ter uma pedra no fundo, da gente não conseguir visualizar, de alguém se machucar, enfim, de algumas áreas poderem ser mais profundas que outras, né? Enfim, o fundo ali de uma cachoeira, um fundo de um rio, enfim, ele não é todo retilíneo, não é toda a mesma profundidade. Então, fiz bem essa conversa com eles. Fizemos as trilhas, foi bem legal, apesar da chuva, né? Mas foi possível ver a cachoeira com uma quantidade gigantesca de água. Né? A água chegava a estar dourada de tanto sedimento carregado junto. Né? Então, recomendo a trilha num dia de sol de preferência, né? Que o banho se torna muito mais convidativo. Mas é aquela coisa, adolescente gosta da bagunça, né? E foi bem legal. Então, aqui é um grande atrativo do município de Nova Esperança do Sul. A gruta com suas formações de arenito. Foi feito ali todo um santuário, então tem algumas questões também de modificação da área, mas é interessante visitar. Aqui é o município de São Vicente do Sul, né, que ele está situado inteiramente dentro da Depressão Central. Então a gente tem aqui na figurinha E um morro com um topo aguçado, né, bem é o cerro seio de moça que eles chamam, né, bem agudo. E o topo plano do Cerro do Loreto, sustentado por arenites resistentes da formação Guará. Então, essas imagens aqui e outras imagens também, algumas são de acervo pessoal, de alguns campos realizados, e a maioria delas são dos atlas geoambiental que foram feitos no laboratório de geomorfologia da UFSM. Então, com o professor Robaina, o professor Romário também. Então é bem legal vocês darem uma olhada. A gente deixou os links para vocês. Não tem de todos os municípios do Geoparque, mas tem de vários deles. Então é legal de olhar, de observar. No final eles têm um caderno didático também. E tem atividades que são bem legais. Eu dou aula aqui em São Borja, eu usei o Atlas Geoambiental de São Borja aqui com os meus alunos. Foi bem legal, assim, fazer as atividades. Então, tem uma série de sugestões de atividades ali. É interessante que vocês observem com bastante carinho e atenção. Aqui no município de São Pedro do Sul, então, as imagens também são do Atlas Geoambiental. A gente tem a transição entre o rebordo do Planalto da Serra Geral e a Depressão Central. Aqui o Cerro da Ermida, né, morrote no centro do município. Aqui a gente vê um morrote isolado sobre várias colinas levemente onduladas. Então a gente vai ter esse relevo com colinas e morros isolados, né, cerros e morrotes. Vamos ter, em função da maior resistência desses arenitos, que permitiu que eles ficassem, que eles resistissem mais aos processos erosivos. Aqui uma grande joia do município de São Pedro do Sul, né, que fica entre a transição do rebordo do Planalto da Serra Geral e da Depressão Central. Esse aqui é a Pedra Grande, né, esse paredão de arenito com inscrições rupestres. Então é bastante interessante porque é um patrimônio arqueológico de grande valor.
né? Um painel gigante com inscrições rupestres, então é muito interessante de mostrar para os alunos, de levá-los e de tentar compreender, né, como era a vida neste passado mais distante, né, como é que eles fizeram esses registros e mostrar sempre a importância de preservar esses registros, né, para que eles possam continuar contando a história do nosso planeta e das pessoas que nele viveram. Do município de Toropi, nós temos esses 2 pontos atrativos que necessita realização de campo, até para verificação do tipo de rocha que está aqui presente. Então, temos aqui a Gruta Mãe de Ouro e a cascata Linha Canoa, que está na divisa entre Toropi e Mata. Então, temos esses 2 pontos que necessitam da realização de campo. Até quem for do município de Toropi, já tiver levado seus alunos, pode fazer um trabalho bem interessante, observando essa área e fazendo registros fotográficos, né? Eu não fiz campo ainda para essa área. As imagens que eu achei foi no site da prefeitura, né? Então, como esses 2 municípios entraram por último no território do Geoparque, então eles ainda carecem de saídas de campo para reconhecimento da área. O mesmo ocorre no município de Santiago, né, que necessita também desse campo para entendimento e inventariação de quais seriam os atrativos, de quais seriam os pontos de interesse geológico, geomorfológico, paleontológico, enfim. Então, tem essa formação aqui, que é a Pilão d'Água, formação rochosa atravessada pelo Rio Rosário, né? E a força da água foi esculpindo pilões na rocha, né? E aqui o balneário Ernesto Alves, banhado também pelas águas do Rio Rosário. Então, é necessário fazer campo para essas áreas e observar. São áreas com beleza cênica, porém falta ainda estudos para compreender quais são as contribuições que elas podem representar para contar a história do planeta, que na grande realidade, quando a gente trabalha com a ideia de geopatrimônio, é observar, entender como esses pontos elencados como geossítios podem auxiliar a contar a história do planeta, para que eles sejam relevantes em termos de visitação e até mesmo em termos de conservação da área. Então, algumas atividades que podem ser realizadas para trabalhar com os alunos. Então, aqui a construção da tabela geológica em escala, né? Se pegar um pedaço de papel craft de 5 metros de comprimento, e aí marcar ali idade, era, período, eventos biológicos, pensando, né, que é a escala de 4,6 bilhões de anos em 4,6 metros. Então, 1 centímetro, 10 milhões, 1 milímetro, 1 milhão. E aí colocar os eventos das suas idades e discutir a idade e os eventos biológicos dentro do tempo geológico. Aqui uma imagem do geodia, né? Foi feita aqui uma escala de tempo geológico também, mas não dentro da mesma ideia de escala e proporção que falamos anteriormente no slide, mas é interessante para vocês terem uma noção de como fazer. É importante que os alunos tenham essa noção, que a gente trabalhe, porque o tempo geológico ele é de uma escala muito diferenciada do tempo histórico. Então é importante os alunos terem essa noção da quantidade de tempo, né, que é muito além da escala de vida humana. Aí aqui a gente traz algumas imagens de museu, porque é interessante que seja entendido que a educação ela não ocorre só dentro do espaço formal da sala de aula. Ela também pode ser feita em praças, em museus, como é o caso aqui do Museu Padre Daniel Carganin.
E é um museu que tem um acervo bastante rico de fósseis do Triássico, de fósseis do Pleistoceno, de fósseis de outras regiões também, rochas e minerais. É um acervo bem legal, é bem interessante dos alunos visitarem, né, antes de fazer a oficina de réplica de fósseis, principalmente, para que eles possam ter essa noção, né? Tem outros tem outros museus dentro do território do Geoparque. Aqui é o Museu Cônego Hugo Hartmann, né? O Museu Cônego Hugo, que está em reforma agora, né? Estava em preparação uma exposição paleontológica, tem bastante material, bastante acervo de história também, mas é interessante conhecer o museu. Esperamos que agora, pós-reforma, possam ser organizadas mais exposições paleontológicas e geológicas. Aí temos o Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha. É bem legal esse museu, ele é bem preparado para receber escolas, tem sala para fazer oficina, as gurias que trabalham lá são ótimas, o acervo é bastante organizado também, então vale a pena levar os alunos. Como falei anteriormente, a oficina de réplica de fósseis a gente pode fazer de diferentes formas, né? Então, a forma mais simplesinha, como expliquei antes, eu pego geralmente aqueles potinhos de requeijão, passo um pouquinho de vaselina, ponho o gesso, né, preparadinho com água ali na proporção, né, vou colocando água aos pouquinhos até ficar na consistência, coloco o gesso ali, pego alguma folha que tenha mais nervuras, passamos um pouquinho de vaselina também na folha e colocamos ali para impressão. Secamos com o secador de cabelo, retiramos a folha, depois às vezes a gente pinta com alguma anilina, alguma coisa assim, às vezes os alunos deixam branquinho mesmo, mas aqui, né, tem também como fazer, tendo essa borracha de silicone, fazendo o molde a partir de uma peça original, né, e fazer esse molde e depois preencher com gesso. Então, tem outras formas de fazer. As conchinhas funcionam muito bem também, principalmente aquelas que são com mais textura. Já usei com os alunos, acho que eu não tenho mais aqui. Eu já usei também. Aqui, pera. Já usei com os alunos assim, ó, tipo dinossaurinho. Eu tô focando. Bem blogueira. Dinossaurinho de borracha, assim, e aí fazia, né? Claro, sempre falando para eles, né, que a proporção obviamente não é essa, mas que a gente estava fazendo ali réplicas e tal, e que a gente não tinha acesso à peça em si. Mas é legal de fazer, eles gostam da função. Eu gosto de fazer uma exposição das amostras de rocha todas que eu tenho e explicar que nas rochas sedimentares vai sim se encontrar esses fragmentos de fósseis que numa rocha ígnea a gente não consegue, né, pelo processo como ela foi originada. Então, que na rocha sedimentar a gente vai encontrar com mais facilidade esses materiais fossilíferos e até mesmo patas, né, marca de pata de dinossauro, enfim, outros registros, não só o resto animal ou vegetal, mas também, às vezes, registros da vida, do modo de vida desses animais. Aqui uma maquete do relevo do Rio Grande do Sul, né, as unidades geomorfológicas. Então, o Planalto, a depressão periférica. Opa, peraí, vou pegar aqui. Aqui. O Planalto, a depressão periférica, a planície costeira, o escudo sul-rio-grandense e a costa do Aiedo. Então, é interessante esse tipo de maquete que a gente faz uma vez e utiliza ela várias vezes depois. Essa aqui tá lá no Museu Walter Ilha, então é interessante observar e dá para reproduzir com os alunos,
é mais fácil de fazer essa do que a em curva de nível, mas dá para fazer também dentro dos atlas geoambiental. Tem ali o mapa de curva de nível, então dá para fazer. Aqui maquetes do relevo já mais profissionais, né? Essa aqui do Caminhos dos Quênios do Sul, então toda a parte dos quênios, né? De Torres até os municípios com uma elevação maior, então essa como a diferença de altitude é muito grande, do ponto mais baixo até o ponto mais alto, então dá bastante diferença, fica bem legal. Aqui também, né, uma outra feita também em MDF, né, com corte a laser e tal, e aí fica numa qualidade mais interessante. E aí, se a gente for pensar, né, o patrimônio geológico da região, ele é rico, principalmente de fósseis de plantas. O conhecimento desses fósseis permite conhecer as mudanças climáticas, as mudanças ambientais, as grandes extinções. E é interessante também trazer uma grande diferença da nossa área, que é os areais. Os areais é uma formação diferenciada, é um fenômeno natural, esses afloramentos de areia. No passado, muitos chamavam de desertos do Rio Grande do Sul, mas não são desertos, gente. Para ser deserto, a gente precisa o quê? Pouca precipitação, e não é o caso. Temos ali uma precipitação dentro da média do estado, entre 1.300 e 1.500 milímetros por ano. Então, nós temos uma precipitação que a gente tem ali, é um fenômeno de afloramento dessas areias, que é um fenômeno natural, sim, intensificado pelo mau uso do solo, pode ter uma intensificação, mas é um atrativo que a gente pode observar e pode explorar e, inclusive, entender o que tem de registro arqueológico ali. Fazer uma pesquisa interessante, observar essas relações, observar as relações com as espécies que são endêmicas, como é o caso do butiazeiro anão. Então, a gente pode sim trabalhar e entender melhor essas áreas. Então, é importante que vocês pensem nesses materiais, se organizem, façam as experiências de vocês com os alunos e qualquer coisa que precisar, estamos aí para auxiliar. Então, as visitas aos museus, as maquetes de relevo, as oficinas de réplica de fósseis, esse tempo geológico em escala, dá para fazer em escala e usando balões também, fica bem lúdico para trabalhar com os alunos. Pessoal, agradeço pela atenção de vocês. Deixo aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão que queiram conversar, tanto sobre a questão geológica, geomorfológica e paleontológica, como sobre a questão das ideias de oficina. Deixo também o meu Instagram e terminando de montar essa apresentação, eu puxei algumas fotos, né? Coloquei aqui algumas fotos minhas em campo e fiquei refletindo do quanto é necessário a gente divulgar o que a gente faz. Eu sempre que eu vou para campo, eu aviso os alunos, explico por que eu não estarei no campus, por que eu estou saindo de São Borja para fazer atividades em outros municípios. O trabalho da professora, ela não é só a sala de aula. E isso é importante que eles saibam. Então, eu sempre posto no Instagram, nos stories, desde a hora que eu saio, todas as coisas que eu vejo em campo, enfim, eu posto e marco sempre o arroba do Geoparque, né? E também o arroba da firma, como eu digo, né? Do IFE. Eu acho importante a gente divulgar o que a gente faz. O nosso trabalho em sala de aula, muitas vezes ele é visto como algo que se encerra ali, mas ele não se encerra ali. A atividade da professora, do professor, ela vai além. Então, eu acho sim importante a gente divulgar, e ainda mais numa sociedade como a gente vive, que os alunos eles têm também essa curiosidade de saber. Né? Eles seguem, eles catam a vida da gente no Instagram, eles querem saber, eles querem participar, e até para que eles vejam que somos pessoas normais, que têm gostos, que gostam de passear, que gostam de comer algo diferente, enfim. Então, entendo os colegas que não são de tanta exposição, mas é uma forma também
de divulgar conhecimento, né? Às vezes mais organizado, mais sistematizado o conhecimento, às vezes é só uma fotinho mesmo, porque me achei bela em campo. Tá, gente? É uma forma diferente também de pensar em divulgação. Talvez, por que não, fazer registros fotográficos com os alunos no município, né? Daqui a pouco fazer uma página no Instagram, um perfil no Instagram e postar e organizar e pensar coisas que sejam interessantes, como se tornaria um perfil atrativo, como isso poderia ser interessante para divulgar questões tanto feito em sala de aula quanto questões do próprio município mesmo, né, dentro desse contexto do território do Geoparque. Certo? Espero ter ajudado e estou disponível para qualquer dúvida. Forte abraço, obrigada!